Fala galera, beleza? Esse é o primeiro Vlog Ciência e nós hoje vamos apresentar o primeiro assunto que vocês escolheram, que foi justamente malandrinhos da ciência. Muitos deles não foram exatamente malandrinhos, mas tiveram um grande momento de esperteza, como por exemplo Gauss. Outros receberam o mérito por uma coisa que não fizeram, mas não tiveram muita culpa por isso, como por exemplo Pitágoras. Muitos devem ter ficado com uma fama não muito justa, mas outros foram malandrinhos mesmo. Vamos começar então, pessoal, com os nossos dois primeiros malandrinhos, que são Pitágoras e Bhaskara. Pitágoras recebeu a fama de ter feito a fórmula do Teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Na verdade, não foi ele que fez, foram os seus sucessores. Eles sim desenvolveram a fórmula, o Teorema de Pitágoras. Um outro cara famoso, pessoal, foi Bhaskara. Só que Bhaskara também não desenvolveu a fórmula que leva o seu nome. Então esses são os dois nossos primeiros malandrinhos. Vamos falar agora de mais um malandrinho, Torricelli. Para quem não sabe, Torricelli desenvolveu aquela famosa fórmula da cinemática. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta S. Muita gente usa a fórmula de Torricelli porque ela não tem tempo. É uma grande vantagem nos exercícios que não cobram essa grandeza. Só que uma coisa que muita gente não percebeu é que é uma fórmula extremamente fácil de ser deduzida. Se vocês pegarem a fórmula do sorvetão e pegarem aquela fórmula do V igual a V0 mais AT, isolar o tempo em uma e substituir na outra, você chega rapidão na fórmula de Torricelli. Ou seja, malandrinho esse cara. Por que se chama fórmula de Torricelli e não fórmula do Nerk, fórmula do Joãozinho, fórmula do Pedrinho? Porque Torricelli nasceu antes de todos nós. Qualquer um de nós que tenha feito o ensino médio tem plenas condições de deduzir facilmente esta fórmula. Um outro cara famoso, pessoal, foi Coulomb. Pois é, Coulomb é famoso porque desenvolveu a lei de Coulomb, óbvio. O que muita gente não sabe é que a fórmula da lei de Coulomb é chupinhada da fórmula da gravitação universal de Newton. Eu vou colocar para vocês no vídeo as duas fórmulas para vocês compararem. O que Coulomb percebeu? Bom, a lei da gravitação universal trata de forças de campo. E a lei de Coulomb também trata de forças de campo. Então nada mais óbvio do que tentar aproveitar um pouco do raciocínio utilizado por Newton e criar uma fórmula muito parecida. Foi exatamente o que Coulomb fez. É lógico que eu não estou, digamos assim, querendo menosprezar o trabalho de Coulomb. Realmente teve muito trabalho envolvido, mas seria muito bom que, no trabalho de Coulomb, ele desse muito do crédito dele a Newton, coisa que não foi feita. Bem, pessoal, nosso próximo malandrinho de hoje é D'Alembert. E D'Alembert ficou muito famoso pelo Teorema de D'Alembert. Pois é, gente. O Teorema de D'Alembert, na verdade, ele é chupinhado de um outro teorema muito famoso, que é um teorema de Bézout, que no Brasil é chamado como Teorema do Resto. O que D'Alembert fez? Ele pegou o teorema do resto, concluiu uma coisa extremamente óbvia e chamou de Teorema de D'Alembert, ou seja, uma coisa completamente sem noção. Inclusive, quando nós estudarmos polinômios, eu vou falar da famosa chupinhada de D'Alembert em relação à fórmula de Bézout. O Teorema de D'Alembert é tão óbvio que é a mesma coisa que eu, né, que pegar agora a fórmula de Bhaskara, falar que, bom, se o delta for igual a zero, nós vamos ter uma única raiz, ou uma raiz dupla, que é uma conclusão óbvia para quem conhece a fórmula de Bhaskara. E chamar isso de fórmula de Nerk, ou seja, uma coisa completamente sem noção. Agora vem a vez de L'Hopital. L'Hopital ele não é muito conhecido no ensino médio, mas é extremamente conhecido no ensino superior. Pois é, existe o Teorema de L'Hopital, que ajuda muito para quem vai começar a aprender cálculo. Pessoal, esse cara, chamado L'Hopital, na verdade, contratou os serviços de um outro cara, um outro matemático muito famoso, chamado Johann Bernoulli. Esse Johann Bernoulli trabalhou para L'Hopital, e o que L'Hopital fez? Ah, vamos lá, o cara trabalha para mim, o cara desenvolveu uma fórmula, opa, a fórmula é minha. É exatamente isso que ele fez. Na verdade, existe uma polêmica, mas é quase certeza que isso tenha acontecido. Bem, pessoal, nosso próximo malandrinho é Cardano. Existe uma história muito famosa envolvendo Cardano e Tartaglia. O que acontece? Tartaglia era um matemático bastante exímio. Ele tinha um certo problema de fala. Exatamente por isso ele recebeu o nome de Tartaglia, tartamudo, alguém que tem um certo problema de dicção. Tartaglia desenvolveu secretamente um teorema para a resolução de equações cúbicas, coisa que na época era uma sensação.
E existia muitas querelas, muitas briguinhas matemáticas. Então um matemático queria, entre aspas, ser melhor que o outro. Cardano era um matemático muito influente, e ele então convidou Tartaglia para que visitasse a sua casa. E conversa vai, conversa vem, Tartaglia revelou os seus segredos matemáticos para Cardano. Só que ele fez uma coisa, ele falou, olha Cardano, eu vou confiar em você, você parece ser o cara, mas eu não quero que você divulgue isso de forma alguma. Jure que você jamais, em hipótese alguma, vai contar isso para alguém. Aí o que Cardano fez? Confia em mim, cara. Esse segredo morreu, vai ficar só entre nós dois. Beleza. Adivinhem o que Cardano fez? Muito bem. Cardano publicou um livro chamado Ars Magna, que seria alguma coisa como a arte maior, e nesse livro continha os ensinamentos de Tartaglia a respeito das equações cúbicas. Ou seja, Cardano foi um baita de um pilantra. É um dos nossos top malandrinhos de hoje. Vamos falar agora de mais um malandrinho. Esse vai ser polêmico. Bom, existe um cara, um matemático muito famoso chamado Fermat, que inclusive foi tema do livro O Último Teorema de Fermat, muito famoso. Fermat lançou um teorema que é bastante simples de ser enunciado. A elevado a n é igual a b elevado a n mais c elevado a n. Não existe nenhum n maior ou igual a 3 que torne esta equação verdadeira. Do ponto de vista matemático, é uma equação bastante simples de ser interpretada e parece também ser muito simples de ser demonstrada. Só que muita gente quebrou a cara, inclusive Einstein. Pois é, Einstein tentou provar o teorema de Fermat e adivinha o que aconteceu? Ele não conseguiu. Só muito recentemente o teorema de Fermat conseguiu ser provado. E uma coisa importante, uma coisa muito interessante, que é o detalhe da malandragem, Fermat escreveu no contorno de um livro a seguinte frase: eu tenho uma demonstração muito elegante para esse teorema, só que ela não vai caber nesse cantinho de rodapé, alguma coisa desse tipo. A pergunta que não quer calar: será que Fermat realmente sabia deduzir o teorema? Ou foi, digamos, a maior trollagem do século? Você decide. Bom, pessoal, o último malandrinho de hoje é Gauss. Na verdade mesmo, Gauss não era exatamente o protótipo perfeito de malandrinho. Ele era uma pessoa muito legal, muito honesta, um excelente matemático. Mas ele teve uma situação, digamos, bastante interessante na sua juventude. Qual é essa situação? Era uma certa vez, Gauss estava na sala de aula e os alunos começaram, da sua classe naturalmente, começaram a se agitar, a fazer bagunça, essas coisas todas. O professor, revoltado, o que ele fez? Ele falou, bom, eu preciso de paz. Eu preciso que vocês se comportem. Como vocês estão muito agitados, eu quero que vocês façam o seguinte, vou dar uma lição para vocês fazerem agora. Eu quero que vocês somem todos os números naturais de 1 até 100. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante até 100. E eu quero que vocês me mostrem o resultado. Aí todo mundo ficou quieto, começou a fazer lição e tal. Aí 5 minutinhos depois, eis que surge Gauss e falou, professor, fala Gauss, o que foi? Eu consegui fazer. Sério? Sim, professor, dá 5.050. E o professor não acreditou. Ele foi lá, viu, e realmente tinha dado 5.050. Gauss apenas deduziu a fórmula da soma dos termos de uma PA. Detalhe, isso na infância. A malandragem, entre aspas, da história é que ele podia ter somado 100 números, mas não. Ele quis humilhar a gente e fazer uma fórmula de soma de PA na infância. E esse foi o primeiro Vlog Ciência, Malandrinhos da Ciência. Eu peço para que vocês deixem nos comentários sugestões para que a gente possa fazer o segundo Vlog Ciência, que vai acontecer daqui a 15 dias. Inclusive, pessoal, eu queria deixar o seguinte recado para vocês. O Vlog Ciência vai ser quinzenal. A cada 15 dias nós vamos fazer um Vlog Ciência. Beleza, pessoal?